Olá, estamos aqui em mais uma atividade da Escola da Defensoria Pública do Paraná, hoje com um convidado muito especial, o Dr. Bruno Passadori, fez graduação, mestrado e hoje é doutorando pela USP, com tutela pela Universidade de Bolonha, e teremos aqui uma breve conversa sobre um trabalho que foi publicado por ele sobre bacharelismo no Brasil e impactos sobre o regime democrático. Bruno, muito obrigado por aceitar esse convite e obrigado também por me convidar para participar dessa atividade da escola. É sempre um prazer estar aqui com você. Tudo bem? O prazer é todo meu. Agradeço a Escola da Defensoria Pública do Estado do Paraná e também a Escola de Gestão do Governo Estadual pelo convite para estar aqui. Bruno, podemos começar? Com certeza. Bom, você analisa o fenômeno do lavajatismo no Brasil e normalmente quando esse tema é abordado, inclusive academicamente, as origens históricas dele são apresentadas de maneira muito recente e superficial, via de regra ali no próprio século XXI, início ali dos anos 2000. Você, no seu trabalho, faz uma abordagem mais longa e consegue associar a um fenômeno histórico muito tradicional do Brasil, que é o bacharelismo. Você poderia começar apresentando essa ideia para a gente? Claro, o bacharelismo ele é um termo que se usa por alguns estudiosos como um termo que seria datado, enfim, um termo que seria algo do passado brasileiro que não faria mais sentido hoje. Eu, por outro lado, acredito que não. Eu acho que o bacharelismo é um fenômeno que tem raízes históricas no passado e se apresenta até hoje, né? Para quem está nos ouvindo, o bacharelismo ele seria uma ideia que está ali nos Donos do Poder do Raimundo Faoro, que no Brasil existia durante, especialmente, o período imperial brasileiro, o período pós-independência, um gosto, esse é um termo do próprio Faoro, que existiria um gosto no Brasil pelo título de bacharel, que essa ideia uma certa mística por detrás do título de bacharel e que existia isso especialmente durante o período imperial, durante a República Velha, essa ideia da mística por detrás do bacharel em direito, que existia uma centralidade em razão dessa titulação e que, segundo essa visão um pouco mais tradicional, ela seria desse momento histórico do Brasil, né? O momento do Brasil imperial, do Brasil da Primeira República, em que existia essa centralidade política dos bacharéis em direito. Existe uma ideia que o do bacharel em direito ele era um universal, de alguma forma, né? Ele ocupava os próprios cargos do sistema de justiça, mas além disso ocupava cargos parlamentares, cargos no executivo, tanto que historicamente, especialmente durante a República Velha, existia um N número de ex-presidentes com formação em direito, especialmente pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Academia Paulista de Direito. Mas que em algum momento esse traço teria perdido centralidade política e, como eu disse, seria uma coisa de um passado brasileiro. Eu, por outro lado, acho que não. Na minha pesquisa, eu tento fazer uma análise histórica desde esse momento do Brasil imperial até os dias atuais, e eu tento fazer uma associação entre alguns movimentos que existem hoje no Brasil, especialmente no sistema de justiça, com essa questão do bacharelismo do Brasil, esse primeiro fenômeno do bacharelismo, né? E eu argumento que seria um bacharelismo 2.0, né? É um fenômeno que não é igual ao que existe no passado, obviamente, mas que existe algumas características elementares que, para mim, pelo menos na minha pesquisa, eu entendo que é possível fazer um paralelo entre ambos, né?
e por causa disso que eu denomino como um bacharelismo 2.0 ou um bacharelismo concurseiro. E como eu disse, ele é um fenômeno que, pelo menos na minha visão, possui muita ligação com o lavajatismo no Brasil. Muito bem. Então, nós temos então a ideia de que esses profissionais do direito, eles continuam interferindo muito na definição dos rumos da política no Brasil, com uma diferença de que agora não são apenas só as pessoas formadas em direito, os bacharéis, os advogados, mas centralmente agora aqueles que alçaram cargos públicos através de concurso. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa ideia, que está muito presente no seu trabalho, na distinção entre política e burocracia, e principalmente na ideia de burocracia sob o manto da igualdade, da imparcialidade, da meritocracia, e como isso gera uma aura de superioridade a esse grupo, assim como gerava também em relação ao que você chama, né, de primeiro momento do bacharelismo no Brasil. Bom, para responder essa questão, eu só trago alguns dados que me parecem interessantes, especialmente do Brasil durante a República Velha e do Brasil da atualidade. Durante a República Velha, o Brasil, né, o Brasil era um país com uma característica bastante agroexportador, era um país no início do século XX, final do século XIX, com uma economia baseada na exportação, especialmente de commodities, de café em especial. E alguns dados, né, obviamente não existia um IBGE, né, alguma coisa que fossem dados muito confiáveis, mas existem alguns dados que eu resgatei e que dizia que no Brasil, nesse momento, para cada agrônomo formado, cada pessoa com uma formação em agronomia, existiam 12 bacharéis em direito. E eu trago esses dados para a atualidade e pensando na economia brasileira do século XXI, economia brasileira desse momento histórico, é um dado que se repete também. Quer dizer, não é um fenômeno novo essa superinflação de profissionais da área jurídica no Brasil. Exatamente, não é algo novo. Eu tabulei alguns dados a partir dados oficiais da do INPE, que no Brasil, em 2018, mais de 10% de todos os estudantes de ensino superior do Brasil eram estudantes de direito. Quase 10,5% de todos os estudantes do Brasil eram estudantes de direito. E se pensarmos especialmente na economia, nas forças que regem a economia brasileira, parece que é uma coisa um pouco deslocada, né? Faria pelo menos, né, numa análise mais superficial e uma análise mais imediata, pareceria que faria muito mais sentido termos profissionais da área de informática, de áreas de comunicação, enfim, essas coisas que seriam a fronteira da economia hoje em dia. Mas isso não é uma verdade. O número de pessoas formadas nessas áreas de novas tecnologias, elas ainda são números baixíssimos quando comparados com o número de bacharéis em direito. Eu peguei um dado especial, né, que para mim pareceu um pouco gritante. Para cada aluno formado na área de ciências da comunicação, temos 60 bacharéis em direito. Bruno, no seu trabalho, você desenvolve a ideia de que o bacharelismo, então, não é um movimento novo no Brasil. E você também trabalha de maneira muito profunda a distinção entre política e burocracia. Trabalhando no ponto da burocracia, aquelas ideias de igualdade, imparcialidade, meritocracia, que geram uma aura em torno dessa ideia de funcionalismo público, que é muito semelhante àquela ideia que existia em relação aos bacharéis
no que você chama de primeiro momento do bacharelismo no Brasil. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Claro. Apenas para fazer a introdução dessa pergunta, dessa resposta, eu só queria trazer alguns dados que eu acho que para mim fazem muito sentido disso, né? Especialmente os dados referentes aos números de estudantes de direito. Existem alguns dados referentes à República Velha, são dados de 1911. Se pensarmos ali nesse momento histórico, ali começo do século XX, final do século XIX, o Brasil tinha uma matriz essencialmente agroexportadora, né? É um país que dependia essencialmente da questão de commodities, em especial na produção de café. E nesse período, os dados que eu consegui obter, o Brasil possuía um número de 12 bacharéis em direito para cada agrônomo formado. Se trazemos esse dado para a atualidade, e pensamos especialmente em dados bastante recentes, eu estava analisando alguns dados do INPE, do final dos anos 2020, 2018, mais especificamente os dados que eu tenho, mais de 10% do total de estudantes de ensino superior do Brasil eram estudantes de direito, mais especificamente 10,2%, 10,5% de todos os estudantes eram estudantes de direito. Isso é uma coisa que pode gerar um pouco de desconforto, né? Especialmente quando pensamos nas fronteiras da produção econômica de hoje em dia, né? Das fronteiras tecnológicas hoje em dia, e parece que não faz muito sentido, né? A gente pensando numa economia do século XXI e questões de informática, novas tecnologias em geral, né? Que a gente tenha tamanho número de estudantes em direito. Um dado que me chama muita atenção é especialmente sobre os estudantes de tecnologia de informática, né? Que no Brasil hoje, para cada 60 estudantes de direito, temos um estudante de tecnologia de informática. Então, é um número que salta aos olhos, né? Um número que gera algum tipo de desconforto, especialmente usando essas dinâmicas da modernidade. E a minha interpretação é que isso não é um fenômeno, como eu posso dizer, natural, entre aspas, obviamente, né? Mas que é uma questão socialmente referenciada. As pessoas... É uma ideia muito de Durkheim, né? Você não consegue fazer nenhuma análise de fenômeno social a partir de um caso individual, né? Pensamos, por que você, Ricardo, foi estudar direito? Por que eu, Bruno, fui estudar direito? Por que, sei lá, determinada pessoa está hoje em dia numa faculdade de direito? É muito difícil fazer uma análise social disso, né? Mas a partir do momento que você apresenta números globais, você pode fazer... É possível você fazer análise de ciência social nesse aspecto, né? E a minha interpretação é que existe uma questão socialmente referenciada acerca das profissões jurídicas. Então existe uma questão, uma certa patologia social, por assim dizer, que cria um sobrevalor social dessas profissões jurídicas que justificaria ter esses números tão inflados. E isso, para mim, é muito coligado à questão dessa dicotomia entre burocracia e política. Essa é uma ideia weberiana, né? O Weber, quando ele vai analisar a questão das democracias de massa, ele vai argumentar que as democracias de massa elas dependem dessa estrutura da burocracia, né? Elas dependem desse poder burocrático, dessa racionalidade burocrática para criar estabilidade, para que seja possível uma gestão de uma democracia de massa, de um grande país, de um país que uma organização estatal que precisa intervir em diversos setores, que precisa ter um poder muito amplo, um poder militar, um poder administrativo, e tudo nesse sentido, né? Então, existe esse fenômeno da burocratização do Estado em geral, que era muito diferente
de momentos pretéritos, como, por exemplo, quando pensamos um modelo feudal, um modelo absolutista e coisas nesse sentido, né? Um modelo escravocrata. E temos essa questão da burocratização das relações coletivas, das relações públicas. Mas, por outro lado, numa democracia, existe sim a questão da política, né? A política ela é uma marca fundamental das democracias de massa. E Weber ele vai argumentar que existe uma correlação entre burocracia e política. A política ela teria um accountability eleitoral, que é a ideia dos bons políticos, eles são eleitos, as pessoas que têm uma certa capacidade de gestão, elas são eleitas, em contrapartida, esses maus políticos, eles acabam sendo punidos, entre aspas, por uma não reeleição. Então, são os políticos que definem as diretrizes do Estado e, para tanto, eles usam da burocracia para criar as condições para que essas políticas sejam implementadas, né? Então, de alguma forma, existe uma correlação entre meios e fins, por assim dizer. Veja, eu estou fazendo um grande resumo das ideias de Weber, né? Então, cabe à política estabelecer as finalidades que serão perseguidas por aquela sociedade e, para que isso aconteça, existe um corpo burocrático que, do ponto de vista técnico, vai viabilizar que esses objetivos pré-fixados sejam alcançados, ou no mínimo perseguidos. Exatamente, exatamente. E, por uma razão óbvia, a burocracia ela não está sujeita ao mesmo nível de controle do que a política, né? Porque a ideia é que um burocrata ideal, ele vai garantir que aquela política seja implementada, independentemente obviamente, né, pensamos numa democracia, né? Independentemente da corrente ideológica que está ali. Então, ele é um técnico. Ele é um técnico. Então, ele vai garantir as condições para que aquela política seja implementada. Então, ele vai precisar de garantias muito diferentes de um político, né? Por exemplo, quando pensamos em questões relacionadas à estabilidade do corpo administrativo, para alguns cargos até a ideia de vitaliciedade dos cargos. Então, esse corpo burocrático, até porque ele está sujeito a uma lógica muito diferente da política, ele não é avaliado, ele não presta contas à sociedade por meio das eleições, né? Ele presta contas à sociedade por meio de um conhecimento técnico. Então, ele vai estabelecer as condições ideais para que aquelas políticas sejam implementadas. Mas o próprio Weber ele já adiantava que nas democracias de massa existe uma tendência que o corpo burocrático entre em conflito com o corpo político. Essa tendência seria marcante em qualquer sociedade, qualquer democracia de massas. Então, em determinados momentos, a burocracia, ela de alguma forma invadiria as competências da política. Então, a burocracia ela passaria a querer imiscuir-se em questões políticas e, em detrimento dos políticos eleitos definirem os rumos do Estado e a burocracia garantir os meios para tanto, seria uma coisa que o Weber já vislumbrava, que a burocracia poderia querer, ela própria, querer definir os rumos da política. Então, em detrimento de ela garantir que existissem as condições ideais para que as decisões políticas tomadas pelo corpo político fossem implementadas, a burocracia arrogaria-se nessa competência de definir os próprios rumos uma espécie de sequestro das diretrizes políticas, né? E, por outro lado, sem a accountability fundamental da política, né? Que são as eleições. Então, essa seria a característica fundamental da política, como que os políticos prestam. É claro, né? Não só isso, né? Mas essa seria
o critério mais fundamental de como os políticos prestam contas à sociedade através das eleições. O mau político não é eleito, o bom político é eleito. E quando você pensa num corpo burocrático que tem toda uma série de garantias e estabilidade e não está sujeito ao processo eleitoral, isso pode criar um grande problema em termos de institucionalidade democrática, né? Porque você tem um corpo burocrático que é estável, às vezes vitalício, e que passa a querer definir os rumos da política. E isso gera ainda maiores problemas quando pensamos nessas características básicas do Brasil, né? Que eu falei agora há pouco. Que o Brasil tem essa característica de ter uma centralidade muito grande, historicamente referenciada na figura do bacharel, que é o bacharel em direito, é o burocrata clássico, né? O bacharel em direito, quando se torna um servidor público, ele é o burocrata, né? Existe uma ligação muito grande entre os estudantes de direito, os bacharéis em direito e a burocracia. E quando você tem essa situação que é histórica, né? A gente pensa que essa é uma característica do Brasil, como eu dizia, do Brasil imperial. Obviamente o Brasil imperial não era uma democracia de massa ainda, né? Mas existia essa característica do bacharelismo. E quando a gente pensa no Brasil se tornando uma democracia de massa no século XX, e tem essa questão histórica da centralidade política do bacharel em direito, que se torna burocrata, esses paradoxos que o Weber trazia quando ele fazia essas análises da burocracia nas democracias de massa, se torna ainda mais gritante e mais complexo no Brasil. Existe uma análise do Sérgio Buarque de Holanda sobre o processo de independência, do processo de proclamação da República do Brasil. Ele vai argumentar que ali no final do século XIX, quando o Brasil se torna uma república, existia um discurso de maior controle, maior fim de privilégios, uma questão de uma maior democratização do poder político até então. E ele fala que essa questão é um pouco traiçoeira e ele pega exatamente a questão dos títulos nobiliárquicos. Ele vai falar que, estranhamente no Brasil, a gente teve uma alteração de uma nobreza nobiliárquica para uma nobreza togada. Então ele vai falar como que toda uma série de grupos políticos que inicialmente se vinculavam ao poder imperial, ao poder executivo da época, né? Executivo entre aspas, ao poder imperial. Eles se associavam muitas vezes através desses títulos, né? Dessas coisas, título de barão, título de duque, coisa nesse sentido, que é típico de um regime monárquico. Eles se alteram e passam a se tornar uma nobreza togada. Então aquele que era o antigo visconde se torna o magistrado. O que era o barão vai se tornar o promotor de justiça. E tudo nesse sentido, né? Então, essa análise do Sérgio Buarque de Holanda vai falar que no Brasil, estranhamente, durante esse período de transição da monarquia para a república, os títulos nobiliárquicos, eles acabaram se tornando uma espécie de nobreza togada, né? Essa ideia da diferença entre nobres e plebeus, mas através da burocracia. Então, imagine toda essa questão que eu disse há pouco a respeito desse conflito entre política e burocracia, que isso, para Weber, era uma coisa comum em qualquer tipo de democracia de massa. E quando você traz esse fenômeno para o Brasil que tem raízes históricas e razões pelas quais o bacharel em direito, aquele formado em direito, tem essa centralidade política. Então, pelo menos na minha visão, isso é que eu tento explorar no meu estudo, é que isso gera um ambiente político perfeito para que ocorra esse tipo de interferência da burocracia na política. E isso não ocorreu apenas na Lava Jato, isso é uma coisa que existe em diversos momentos históricos.
Mas eu acho que a Lava Jato seria um momento mais próximo, assim, para quem nos está assistindo, para perceber esse fenômeno, né? Esse talvez tenha sido uma marca recente, muito profunda dessa situação que eu narrei há pouco. Eu queria aproveitar e explorar um outro aspecto muito interessante do seu trabalho. Então, o que você está colocando é que todo esse aparato teórico weberiano ele pode ser utilizado para interpretação desse processo no Brasil. E aí nós temos um primeiro momento desse bacharelismo no Brasil em que essa elite burocrática, acredito que eu possa chamar de elite, a partir do que você acabou de nos explicar, essa elite se associa à elite política, viabilizando projetos, mas a partir de um certo momento ela entende que pode, digamos, construir a própria estrada, seguir por um outro rumo, digamos, com projetos políticos autônomos. E no seu trabalho, me parece um ponto muito interessante, que é o tipo de legitimação que essa elite constrói para justificar o porquê que ela, embora seja burocrática, embora tenha uma forma de legitimação diferente, pode sim estabelecer rumos políticos para a sociedade, e isso parte da forma de ingresso. Então, como esses cargos públicos eles são acessados a partir de concurso que permitem uma isonomia de acesso, que recrutam profissionais da própria sociedade, portanto gerando um grau de legitimação, recrutam a partir de uma ideia de meritocracia. Então, todas essas ideias que giram em torno do concurso público, de certa maneira, o que você coloca no seu trabalho, servem de discurso para legitimação de decisões que apontem caminhos. Bem na ideia de uma confusão entre política e burocracia. Você pode explicar para a gente melhor esse desenvolvimento do seu trabalho? Achei Claro. Interessantíssimo. A ideia de meritocracia é uma ideia que eu parto do pressuposto que é uma ideia um pouco falsa, especialmente no Brasil, né? Existe um trabalho de um estudioso americano, Michael Sandels, que é a opressão da meritocracia, a opressão do mérito. Eu esqueci exatamente o título do texto, mas é um texto do livro, mas ele analisa exatamente a questão de como que a perspectiva de mérito é um pouco falsa, especialmente em sociedades que possuem desigualdades de base intensas. A gente pensa nisso, o Sanders faz uma análise a partir do fenômeno norte-americano, e se nós pensarmos nisso no Brasil, que é uma sociedade, obviamente uma sociedade muito desigual, a cidade norte-americana, né? Mas se trazemos isso para o Brasil, que é uma sociedade que tem uma característica de desigualdade ainda mais profunda, isso não sou eu que digo, são índices internacionais, por exemplo, o índice Gini, indicam que o Brasil é marcado por uma desigualdade ainda mais profunda. Então, é muito difícil você querer falar de mérito, né? O mérito como eu posso dizer, aquele discurso para num ambiente político perfeito, num ambiente social perfeito, mas quando você traz para a realidade, especialmente nessas sociedades marcadamente desiguais, o mérito não se torna um fator de democratização. A ideia é que o mérito, essa ideia de meritocracia, muitas vezes a ideia de concurso público, ele se torna um fator reprodutor de processos excludentes. E eu trago um dado para mim que é um dado muito que explica muito isso, né? São dados recentíssimos, dados de 2023 do CNJ, do perfil dos magistrados brasileiros. Os dados do CNJ vão dizer que o perfil dos magistrados brasileiros é um perfil de homem branco, heterossexual, com filhos, casado, formado em universidades públicas. E assim, eu deixo a reflexão, né? Se você sair na rua, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em Salvador, quantas pessoas você
você vai ver na rua do sexo masculino, branca, casada, com filhos, católica também tem um dado muito importante, né? Eu esqueci desse aspecto. Católica, com filhos e formado em uma universidade pública. E eles foram legitimados nesses cargos através da ideia de concurso público. E isso não é só... Então a ideia é que esse acesso, ele não é nem tão livre, nem tão igualitário. É como se hospedar no Hilton. Em tese todo mundo Exatamente. Exatamente. É como se hospedar no Hilton. Em tese todo mundo pode, mas que no fim não é para qualquer um, né? Existe um texto de Gaetano Mosca. Gaetano Mosca é um dos grandes, talvez o maior teórico da teoria das elites, né? Isso não é muito o foco aqui da nossa conversa, mas é um teórico de ciências políticas e ele vai trazer essa ideia da teoria das elites, né? E ele vai falar que, na visão dele, que para mim é uma visão que talvez não faça tanto sentido, mas é uma visão muito forte na ciência política. Temos muitos autores importantes como o Dow, ele é um teórico das elites, mas ele vai dizer que a sociedade, ela sempre, por mais democrática que seja, ela vai ser sempre controlada por uma elite. É sempre hierarquizada. Sempre hierarquizada, né? E ele vai falar que um fenômeno muito comum para perpetuação das elites é ter um controle de acesso supostamente democrático à elite. Então, ele vai falar, olha, vamos fazer aqui esse processo de escolha, para ser uma coisa mais genérica, né? Processo de escolha para participação dessas elites, nesses corpos burocráticos e tudo mais, mas vamos fazer um processo altamente controlado, e que por detrás desse discurso de possibilidade de abertura para qualquer tipo de pessoa, na verdade a gente tem sempre um alvo. Então a gente tem um concurso um processo seletivo supostamente aberto, mas ele sempre tem um alvo pré-determinado. É um processo de legitimação social da desigualdade, a gente pode dizer que é isso. Um processo de legitimação social da desigualdade, e sempre por detrás dessa ideia de uma igualdade, uma questão de participação igualitária e tudo nesse sentido, né? Existe um livro do Abramovay e da Lota, que se chama Democracia Equilibrista, um livro do ano passado, se não me engano, e eles exploram bastante isso, como que no Brasil existe essa questão do concurso público, mas um concurso público que na prática não muda muita coisa, né? E eu estava lembrando enquanto eu estava dizendo aqui, para mim existe uma situação, uma anedota, por assim dizer, que parece que explica muita coisa para mim, né? Foi uma fala do Florestan Fernandes, em que lhe era perguntado, Florestan Fernandes, ele tinha uma história de vida muito particular, era uma pessoa que veio da pobreza, foi órfão muito cedo, uma pessoa das bases sociais, né? E lhe é perguntado o que isso significava, o que para ele significaria, né? O que significaria em termos sociais, o fato de ter uma pessoa com uma história popular que havia se tornado, segundo dizem, o maior sociólogo da América Latina do século XX. Ele vai falar, isso não significa nada. Socialmente isso não significa nada. O fato de eu, isoladamente, ter me tornado o maior sociólogo da América Latina do século XX, vindo de uma família pobre, órfão muito cedo, órfão de pai muito cedo, né? Ter sido criado por uma mulher sozinha e tudo mais, isso não significa nada em termos sociais, porque existe toda uma estrutura por detrás que impede que exista uma verdadeira
desse tipo de poder, né? Então, existe alguns... A exceção que justifica a regra. Existe essa ideia de uma certa cooptação de algumas pessoas para tornar aquele fenômeno um pouco menos... tornar aquele fenômeno socialmente um pouco mais estável e equilibrado, mas que ao fim não muda muito a realidade, né? Que é a ideia de que a gente ter um juiz negro num universo de juízes brancos, enfim, talvez um exemplo meio bobo, não muda substancialmente o fato que existe uma hierarquização e uma estruturação de poder daquele jeito. E eu digo mais, né? E muitas vezes ocorre esse processo de cooptação. Então, por mais que muitas vezes ocorra isso daí já é uma perspectiva um pouco mais marxista, né? Por mais que exista esse processo de inclusão de alguns setores mais marginalizados nesses grupos de poder, ele sempre ocorre sempre num regime de cooptação, né? Porque, por exemplo, e inclusive isso é uma coisa que o concurso público cria, né? O concurso público, além de ter esse alvo pré-definido, quando ele sai um pouco ele erra o alvo de alguma forma, ele sempre erra o alvo com uma questão de cooptação por detrás, né? Porque ele já pressupõe ali que haja toda uma formação daquela pessoa, que é a formação hegemônica, por assim dizer, né? Ele sempre procura aquela pessoa com a formação hegemônica e cujo representante ideal, como eu disse, é o homem branco, heterossexual, católico, com filhos formados em universidade pública. Mas quando vem uma pessoa que é fora desse tipo ideal, ela já vem sempre com essa questão hegemônica por detrás dela, né? Obviamente eu não quero generalizar todos, né? Mas é uma questão que se é uma pessoa que é fora desse perfil, ela vai ingressar nesses cargos da alta elite burocrática, sempre com essa perspectiva hegemônica por detrás, né? Então esse pensamento hegemônico já está, de alguma forma, colonizado, introjetado nessa pessoa. Então, por mais que ela seja uma pessoa, eventualmente, que venha das massas populares, que eventualmente não se identifique com esse perfil de homem, branco, casado, blá, 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 ela ideologicamente se identifica. Então, ela tem essa tendência de ser um reprodutor dessas dinâmicas, essas dinâmicas que perpetuam grupos no poder, apesar de não necessariamente vir desses grupos de poder. Muito bem. Então, dentro de todo esse aparato, se faz um aparato histórico, estrutural. Só um gole d'água. É mais fácil de ver do que abrir o copo d'água, né? Pô. Copo d'água é difícil de abrir, viu? Não, mas esses copos judiam mesmo. Muito lacrado. Não, ainda bem, né? Ainda bem que... Então você traça todo esse paralelo histórico, resgatando a origem do bacharelismo, identificando o bacharelismo concurseiro, como você chama, esse bacharelismo 2.0, como um momento, digamos, atualizado desse histórico de bacharelismo no Brasil e... A partir dele, a partir de toda essa reflexão de formação de elites em cargos exclusivos de bacharéis em direito, a partir daí você analisa o fenômeno do lavajatismo. Uhum. Eu gostaria que você fizesse essa ponte para nós, analisando, claro, né, perspectivas, todo esse processo, e como se chega a esse momento de rompimento em que a burocracia tenta sequestrar, como foi dito aqui, a política, apresentando um projeto autônomo e os riscos que decorrem daí dentro dessa ideia de diferentes discursos de legitimação entre esses dois grupos. Sim.
Como eu dizia há pouco, né, por mais que exista essa questão do acesso igualitário aos cargos públicos, supostamente democrático e aberto para qualquer outra pessoa, a realidade é que eles são reprodutores de um perfil muito especial, né? A ideia da nobreza togada, de alguma forma, que se mantém, né? São famílias que se perpetuam nos órgãos do poder judiciário, do sistema de justiça em geral, né? Os órgãos burocráticos, para ser um pouco mais genérico, né? Famílias que se perpetuam nos órgãos burocráticos em geral. E, historicamente falando, essa associação, ela sempre dá uma associação conservadora. E quando ocorre essa associação entre burocracia e política, queria dizer, essa associação sempre ocorre numa perspectiva conservadora. E apesar de todo o discurso, né, existe um discurso muito comum e muito em voga no sistema de justiça, que, nossa, o sistema de justiça, os operadores do direito vão fazer a democratização da sociedade brasileira e tudo mais, que eles não são como esses políticos, tem toda essa questão, né? A deslegitimação da política pela burocracia. A questão que o sistema político é um sistema político cancerígeno e que a burocracia, os operadores do direito vão corrigir, vão curar esse câncer, que é a ideia do Dallagnol, ele falava muito nisso, naquele... A Luta contra a Corrupção é uma obra que eu recomendo a leitura para todos, para entender mais ou menos a dinâmica desses pensamentos e como este bacharelismo ainda é presente no Brasil, ou mesmo o livro do Rodrigo Janot, o Nada Mais do que Tudo. Eles falam constantemente dessa questão de um câncer que existe no Brasil, um câncer que vai ser curado. A lei que não se aplica de maneira igual para todos. Exatamente. Uma certa ideia de instituição do Estado de Direito. Essa ideia de que a política caminha por vias subterrâneas e eles precisam do sistema de justiça para corrigir. Um outro livro também que é muito marcante disso, do ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Renato Nanini, que é a Rebelião da Toga. Veja, até o próprio nome do livro, né? A Rebelião da Toga, a rebelião dos burocratas, a ideia de que existe um câncer que deve ser curado e tudo mais. E ele sempre tem essa ideia de que seria uma associação, eles corrigiriam esse sistema político torto numa perspectiva, sei lá, de interesse social, alguma coisa nesse sentido. E eu entendo que isso é falso, isso é mentiroso. Isso, historicamente falando, também ocorre no Brasil. Como eu dizia, né, durante a República Velha, existia um ditado, né, uma brincadeira que se dizia que todo senhor de terras, durante a República Velha, ele tinha dois desejos fundamentais: obter para si uma patente de coronel e obter para o seu filho um título de bacharel. Até fazia essa rimazinha assim, que era uma espécie de piada, né? Ou seja, ocorre essa associação entre elite econômica com burocracia. Um outro dado que me parece muito, muito interessante, pouquíssimo explorado, é uma coisa que eu até penso em fazer um estudo no futuro sobre isso, sobre as primeiras reformas administrativas durante o regime militar. Após o golpe de 64, ocorre uma série de reformas administrativas, especialmente pelo Decreto-Lei 200, em que, de um lado, buscava enfraquecer os partidos políticos brasileiros, que eles entendiam que poderiam ser uma ameaça para o regime militar, e, por outro lado, eles fortaleciam a burocracia brasileira. Porque, pelo menos na minha leitura inicial ainda, como eu disse, ainda é um estudo que é bastante preliminar, existia uma interpretação dos militares que a associação deles seria muito mais fácil de ser feita através da burocracia do que através da política. Então eles, talvez de uma forma um pouco prática, né, sem entender essa ideia que eu disse do Weber, né, talvez sem uma leitura aprofundada de Weber, mas por uma perspectiva prática dos
dos fatos como eles eram, eles entenderam que seria talvez mais fácil eles se associarem à burocracia, apagarem, enfraquecerem o sistema político, e eles fizeram essa reforma burocrática que deu muito poder à burocracia em forma de poderes de controle, poderes de decisão política propriamente para a burocracia, transferindo de setores políticos para setores burocráticos algumas decisões políticas chaves, porque eles viam que existia um controle um pouco maior para isso. E essa reforma administrativa, ela está, na minha visão, está intimamente coligada com o ato institucional número 5. Que foi posterior, o Decreto-Lei posterior. 367 e o AI-5 de 69. Isso. E ocorre essa... Como eu posso dizer? Estava ali ocorrendo eles estavam arando o campo de alguma forma para que eles pudessem tornar o regime político ainda mais centralizado. Eles entendiam que eles precisavam enfraquecer forças políticas fundamentais naquele momento para tornar o regime político ainda mais intenso, ainda mais autoritário. Então o AI-5 de alguma forma dependeu dessa reforma administrativa para conseguir se afirmar, porque os militares tinham muito medo de se eles implementassem políticas tais quais foram implementadas, eles tinham muito receio da resistência. Então essa reforma administrativa de alguma forma tornou a resistência mais fraca e tornou possível esse ato de autocratização ainda maior da ditadura. E aqui ainda dentro daquela primeira ideia de associação entre poder político e poder burocrático. Exato. Digamos assim. Uma associação reacionária. Reacionário. Associação reacionária. E curiosamente, quando a gente pensa no fim do regime militar, porque nós sabemos que o regime militar ele não caiu porque, não sei, ocorreu uma mudança muito substancial na sociedade, mas ele caiu de maduro, né? Ele caiu porque era uma crise tremenda que o Brasil estava vivendo ali nos anos 80, as políticas eram totalmente desastradas, e eles viram que continuar aquele regime militar, aquele regime ditatorial, seria muito danoso até para a imagem da instituição militar. Então, houve de alguma forma esse consenso entre todos de que seria melhor redemocratizar o Brasil. Uma redemocratização que veio do alto, né? É até curioso, né, quando a gente pensa em termos institucionais, que a Assembleia Constituinte de 87 e 88, ela decorre de uma emenda constitucional da Constituição Militar, né? Então, existe toda essa questão de continuidade, né? Até quando a gente pensa, por exemplo, na lei de anistia e tudo mais, existe essa questão de que não era um rompimento que se queria fazer entre o regime autoritário e o regime democrático, né? Foi um consenso que aquele era o momento de abertura. Não foi rompimento, foi transição. Transição, exatamente. E no mesmo aspecto que ocorre o enfraquecimento dos militares nesse período, né, nos anos 80, ocorre também o enfraquecimento da burocracia. E você e quem nos ouve provavelmente deve se lembrar talvez do livro de história, né? Eu não lembro, por exemplo, da nossa primeira campanha presidencial pós-redemocratização em 89, que foi a campanha presidencial na qual o Fernando Collor de Mello foi eleito presidente. E, como eu dizia, vocês devem se lembrar que o Fernando Collor de Mello, ele se apresentava como o caçador de marajás. E o que eram esses marajás? Eram altos burocratas que se associavam à elite política e que não davam nenhuma resposta à sociedade. Que era a ideia dos marajás, que ganhavam muito e não faziam nada, né? Ou seja, essa ideia é muito marcante, que eles se associavam à alta burocracia, que eram os amigos do rei, tem até um discurso do... E que não era
sujeitos do setor privado, né? Esses marginais eram sujeitos... Não eram sujeitos do setor privado, eram burocratas, altos burocratas. Que eles eram associados a amigos do rei, amigos da política, e que o Collor em si é um paradoxo que merece um estudo, né? Eu acho que ele é muito pouco estudado assim, no Brasil em termos de ciências sociais, mas ele merecia assim, um estudo muito aprofundado. Mas enfim, a ideia do caçador de marajás, e que é muito marcante isso, né? Você tem a queda do regime militar e o primeiro presidente eleito, a marca da campanha presidencial dele, a campanha eleitoral dele bem sucedida, é o combate à alta burocracia, combate aos burocratas. Então, existia essa associação, como eu dizia, entre militares e burocracia, e essa associação, ela, assim como os militares caem, eles perdem poder, a burocracia perde poder também. E só para pontuar, embora já não seja o Collor, isso também é seguido de uma enorme reforma administrativa feita pelo Fernando Henrique Cardoso em 95. Sim, foram duas reformas administrativas, a reforma administrativa do... Essa é, em tese, desburocratizante. Sim. E... O plano de privatizações. Plano de privatizações e tudo mais, né? E é um pouco curioso, né? Porque são os paradoxos do Brasil, né? A ideia é que o Brasil não é um país para amadores, né? E essas reformas, elas foram... Aliás, essas reformas e essas questões que desburocratizavam o Brasil, elas foram revistas, em certa medida, obviamente, nos primeiros governos Lula. E que existia essa questão de valorização do serviço público, valorização da burocracia e tudo mais, né? Mas por detrás dessa, na minha leitura pelo menos, né? Por detrás dessa revalorização da burocracia, existia ali uma questão que não foi resolvida. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil, né? Uma coisa que não foi resolvida foi como que o Brasil tem essa marca da nobreza togada. Ocorreu essa revalorização da burocracia, especialmente no governo Lula, mas não houve, o que eu quero dizer, né? Eu não estou aqui querendo combater o serviço público, não é isso. Mas acho que existe uma perspectiva de hierarquização do serviço público que simplesmente não é vista. Que é invisibilizada. Até porque somos nós, prestadores de serviço público, agentes públicos, inseridos nesse processo. E ocorre uma marca, né? Isso é o Abramovay e a Lota que eles apontam, que ocorre esse retorno, né? Da burocracia, que a burocracia ela vivia esse momento de subterrâneo, uma burocracia que foi desvalorizada em razão da associação com forças políticas muito retrógradas e conservadoras no passado, mas ali durante os anos 2000 ocorre uma revalorização, final dos anos 90, começo dos anos 2000, ocorre uma revalorização dessa burocracia, mas que não é visto essa perspectiva bacharelista, que é marcante da burocracia, e o Abramovay e a Lota, eles marcam 2004 como momento do retorno dessa burocracia. E eles trazem um momento histórico que seria a greve da Polícia Federal de 2004, que, enfim, talvez quem está nos assistindo um pouco mais velho lembre disso. Foi uma greve, foi muito intensa, houve uma mobilização muito grande da Polícia Federal, dos agentes de segurança pública. Nisso, eles pediam a queda do ministro da Justiça, pediam uma série de demandas que não eram demandas exatamente burocráticas, eram demandas verdadeiramente políticas. E a esse momento também eu adicionaria a DPF 45, que foi o momento no qual o Supremo ele entendeu que ele poderia com mais vigor intervir em questões do legislativo. Eu acho que esses dois momentos marcam, os dois de 2004, a DPF 45 de março de 2004 e a
greve da PF de abril de 2004. Então, momentos políticos muito próximos, né? Então, a gente está falando aqui de início do século XXI, e aí você aponta dois momentos muito marcantes. Que é um grupo de servidores públicos que se organiza com algumas pretensões funcionais, burocráticas, mas também com uma pretensão política de intervir no chefe do ministério ao qual, em tese, eles são, em tese não, né, estruturalmente eles são subordinados. Então aí uma pretensão de influência num ato político, já que esse sujeito é nomeado pelo presidente da República, e no outro uma marca forte de reinterpretação do STF do princípio da separação de poderes, tornando essa linha divisória, digamos, um pouco menos marcada. Sim, exatamente. Exatamente isso. Isso, para mim, esse é um momento decisivo. Esse, para mim, é um momento decisivo. Ali, a primeira metade dos anos 2000, ali 2004, é um dos momentos mais decisivos nesse aspecto de resgate burocrático. Mas, como eu disse, foi um resgate burocrático que não enfrentou algumas questões históricas bases do Brasil. E ocorreu essa... Como eu disse, né, eu acho que a DPF 45, se o Weber fosse vivo, ele estaria falando, nossa senhora, acertei. Analisando ali a DPF 45 e como ocorre essa questão da burocracia que passa a querer intervir em questões políticas, intervir na política